Deus, aleluia. A quem você pertence? Uma pessoa respondeu. Duas, glória a Deus. A quem você pertence? Você tem convicção que você pertence a Jesus? Tem convicção plena. Então, glória a Deus por essa convicção, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então nós temos pela fé essa certeza que hoje pertencemos ao Senhor. Lá o apóstolo Pedro diz que antes que ele nos fez uma nação santa, antes nós não éramos povo, hoje nós somos o seu povo, propriedade exclusiva de Deus. Olha para o seu irmão e diz: ninguém tasca, ninguém tira, porque você pertence a Deus. Então, amém, ninguém pode tascar nem tirar nada, porque eu e você pertencemos a Deus. Aleluia. Vamos orar? Peça para que o Espírito Santo esteja falando com você. Eu sei que Ele já falou com você neste culto. Deus fala de muitas maneiras, seja desde a abertura do louvor, a impressão no Espírito. Às vezes você coloca o pé na casa do Senhor e há uma impressão no seu Espírito, Deus já está falando com você. Pai, em nome de Jesus, nós adoramos o Senhor na beleza da Tua santidade. Queremos Te agradecer, Pai querido, por esta noite, por este culto, e porque nós pertencemos a Ti, não por mérito, mas por graça e por misericórdia. O Senhor nos alcançou, ó Deus querido, nos separou, e agora nós somos um povo santo, propriedade exclusiva do Senhor, Pai, aleluia. Muito obrigado. E Espírito Santo, nós Te convidamos para vir falar ao nosso espírito nessa noite. Fala de uma forma ímpar, de uma forma singular ao espírito de cada um. E eu repreendo todo o espírito maligno, todo demônio que vem para roubar a palavra. Ela não vai cair à beira do caminho, não vai cair entre espinhos, não vai cair no meio de pedras, mas ela vai cair em solo fértil e vai crescer e frutificar a 100, a 60 e a 30 por 1. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero falar sobre o impacto da santidade. Santidade, ela deve causar um impacto. Nós falamos assim, vamos fazer um impacto evangelístico. Quem já fez? Nós fazemos às vezes, aqui um dia vamos fazer mais. Então sai todo grupo assim, 20, 30, 50 pessoas e evangeliza um bairro inteiro, um quarteirão, uma coisa. Então nós fizemos um impacto, algo que causou impacto naquele lugar, algo que trouxe diferença. Então a santidade em nossas vidas, ela deve desculpe quem botou isso aqui, mas eu vou tirar aqui. É bagunça, mas está me atrapalhando aqui. Vou botar meu celular para segurar essa bandeira. Tá certinho aí na frente? Mais ou menos, né? Então, a santidade, ela deve causar um impacto. Em Hebreus 12:14 diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Procurem viver em paz com todos e busquem, o que é para buscar? A santificação. Busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus, Ele é santo. Na visão que Isaías teve, que está registrado em Isaías 6:3, ele viu serafins
voando ao redor do trono do Senhor e declarando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Com essas mesmas palavras e usando então essa expressão, inclusive incluindo os serafins, mais ou menos 800 anos depois, o apóstolo João, lá em Apocalipse, ele viu a mesma cena se repetindo, né? Onde diz que numa visão semelhante, 4 seres viventes proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. De Gênesis a Apocalipse, vai falar sobre a santidade de Deus, sobre a pureza de Deus. Quando nós olhamos para esses textos que mostram o céu, visões do céu, lá em Apocalipse tem vários, fala assim de um mar límpido, puro e resplandecente como cristal, diante do trono do Senhor. Então isso mostra o que? Pureza, limpeza, santidade. Por isso que Deus, ele é santo, santo, santo. Dia e noite estão proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. As minhas maiores experiências de adoração, eu não conseguia falar praticamente mais nada a não ser repetir: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Porque Deus, ele é muito santo, ele é muito puro, ele é totalmente puro, totalmente santo. A santidade é uma qualidade central de Deus, faz parte dele. Ele é santo, ele é puro. E esse texto que eu citei de Pedro, que diz: antes não éramos povo, mas agora ele nos escolheu, ele nos salvou, ele nos separou para si, e agora nós somos povo santo, um povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus. Jesus disse que nós não pertencemos a este mundo, não pertencemos mais a este mundo. Quando ele se refere a este mundo, é o sistema caído. Ele nos separou do mundo, ele nos transformou em pessoas santas. Eu sou santo e você é santo. Fala para se tiver mulher, fala santa. Você é santa. E se for homem, fala: você é um santo. E você está falando a verdade. Eu e você somos santos, porque santo é separado por Deus e para Deus. Então ele nos separou do mundo perdido, caído, e agora nós pertencemos a ele e somos então esse povo separado. E esse povo separado, ele envia novamente ao mundo. Foi isso que ele disse aos discípulos. Ele diz: eu separei vocês, tirei do mundo, vocês não são desse mundo. Aí ele diz: eu envio vocês ao mundo. Então nós estamos aqui com uma missão, que é proclamar a Cristo. E para proclamar a Cristo com autoridade, para que cause um impacto na vida das pessoas, nós precisamos buscar a santificação diária. A santificação, ela é um processo que ocorre diariamente. Veja só, no momento que eu aceitei Jesus, que eu fui lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro, eu me tornei santo, eu fui separado por Deus. Agora a santificação é um processo diário de purificação, ou seja, diariamente eu vou buscar a presença de Deus, diariamente eu vou ler esta palavra que é Deus se revelando para a minha vida, e eu vou abrindo mão de atitudes, práticas que eu praticava. Então coisas que eu praticava, práticas que eu praticava, fica meio difícil, né? É uma redundância. Então coisas que eu praticava,
eu vou abrindo mão daquilo lá, porque aquilo não agrada a Deus, significa que eu estou santificando a minha vida. A Bíblia diz: aquele que mentia, não minta mais; aquele que furtava, não furte mais; aquele que se prostituía, aquele que adulterava, não adultere mais. Veja que tudo deve ficar no passado. Só que tem coisas na nossa vida que não é de uma hora para outra. Então, tem mais de 30 anos que eu me converti, e todos os dias eu devo buscar a santificação. Por quê? Porque quanto mais próximos de Deus, mais eu conheço, eu vou vendo coisas que eu tenho que mudar dentro de mim. Esse é o processo da santificação. Se a pessoa morrer logo em seguida de aceitar Jesus, ele não teve tempo de passar pelo processo da santificação, mas ele foi separado, ele foi salvo, e ele vai para a glória. O que aconteceu com aquele ex-ladrão lá na cruz, né? Que ele se tornou ex no momento que ele aceitou a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. A santidade para os cristãos não é uma opção, é uma ordem que o Senhor nos deu. Veja só, ontem eu coloquei na meditação de ontem, se não me engano, ou de ontem: como filhos obedientes, não vivam conforme os padrões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Veja só, ele nos chama e ele nos dá uma ordem. Ele diz: agora vocês são filhos, e como filhos obedientes, vocês não devem mais viver conforme o padrão antigo, no tempo da ignorância, que eu não sabia, agora eu sei. Então eu tenho um novo padrão, e esse padrão ele está na palavra de Deus. Por isso que diz lá em Romanos, para nós transformarmos a nossa maneira de pensar. Não andem em conformidade, ou não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela maneira de pensar. Ou seja, o pensamento muda, a nossa mente ela precisa mudar. Nós somos um espírito, temos a alma e habitamos num corpo. O nosso espírito se tornou santo na hora que nós convertemos a Cristo. Agora a nossa mente, a nossa alma, ela precisa receber coordenadas novas, para não viver de acordo com os padrões anteriores. É isso que Pedro está falando, como filhos obedientes. Não vivam conforme as paixões, os padrões que vocês tinham antes, mas agora, como é santo. Veja só, é uma ordem: como é santo. Quem é santo? Deus. Aquele que os chamou, sejam vocês também santos. É o processo da santificação. Então andar em santidade não é uma opção. Será que eu vou andar em santidade? Que tipo de crente que eu serei daqui para frente? Para mim tanto faz. Não, o padrão de santidade ele é exigido por Deus. Por quê? Porque como filho de Deus, eu tenho que me tornar mais e mais parecido com Deus, com as minhas atitudes que Deus faria também. A Vanessa, cadê a Vanessa? Está ali. Todos sabem, ela não é minha filha biológica. E a maioria das pessoas dizem que ela é mais parecida comigo que com a mãe biológica. Por quê? Porque são atitudes do pai. Eu crio ela desde 5 anos, 6 anos. Então eu crio ela. É minha filha. Só não tem o sangue, mas o resto tem, o caráter tem, né, filha? Então, de Deus também nós temos que ficar cada vez mais parecidos, porque nós somos filhos obedientes, como filhos obedientes. Então, sejam santos, como Ele é santo. Então, a santidade não é uma opção, ela é uma ordem. A falta de santidade ofusca a luz de Cristo em nossas vidas. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo. Nós também somos a luz do mundo. Ele disse: vocês são
a luz do mundo. Então eu e você somos a luz. Agora a falta de santidade, atitudes impuras, práticas que não condizem com a palavra de Deus, elas vão ofuscar essa luz. E aí Jesus disse, fala sobre os olhos também, como nós colocamos, aonde nós devemos colocar nossos olhos. Diz a lâmpada do corpo são os seus olhos. Então o processo da santificação leva a uma decisão, naquilo que eu coloco os meus olhos, naquilo que eu dou ouvidos, que são as entradas da minha alma. Ele diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo andará em trevas. Falta de santificação. E hoje nós somos bombardeados em todos os lugares, por isso cuidado com os olhos. Às vezes eu estou com o computador aberto, na Bíblia online, e aparece uma propaganda sensual do lado. Por quê? Porque nós somos bombardeados o tempo todo. Eu estou numa página da Bíblia, mas aparece uma propaganda sensual. E eu estou falando de algo simples. Então quando nós estamos passando ali, vendo vídeo, seja YouTube, Facebook, o que seja, no que nós estamos colocando os nossos olhos? Porque se os nossos olhos forem maus, estão colocando em coisas más, coisas que são contrárias à santidade, contrárias ao caráter de Deus. A Bíblia diz, quão grandes trevas haverá dentro de você. Só que eu e você precisamos ser luz. Então as trevas não podem ofuscar essa luz dentro de nós, não podem ofuscar. O impacto da santidade em nossa vida é tornar Deus visível através das nossas atitudes. Aqui quando o texto que nós lemos aqui de Hebreus capítulo 12 verso 14 diz, busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É porque se eu não andar em santidade, as pessoas não verão Cristo em mim. Então eles não verão o Senhor na minha vida. Como é bom quando nós andamos e pelas nossas palavras nós nos denunciamos que somos seguidores de Cristo, nos denunciamos no bom sentido que eu estou falando, porque Pedro, até quando ele quis negar Jesus, dizer que ele não conhecia, alguém disse, não, você é seguidor dele, as tuas palavras, teu jeito de falar te denuncia. Então as nossas palavras, elas devem transmitir graça. Então como cristãos também nós devemos vigiar com o que sai dos nossos lábios. Nós temos uma linguagem que transmite graça para as pessoas. Então eu e você não andamos com palavrão, eu e você não andamos com palavras de baixo calão em nossos lábios. Nossas palavras devem transmitir graça para aqueles que a ouvem. É isso que a palavra de Deus nos diz. As nossas atitudes devem transmitir graça para aqueles que nos observam. Meus amados, podem ter certeza absoluta que eu e você somos vigiados dia e noite pelas pessoas. Se eu e você demos um escorregão, na hora alguém aponta e diz que é crente. E sabe que eu não me incomodo de ser vigiado dia e noite? Porque eles vão ver Cristo em minha vida. E as pessoas se convertem quando elas veem Cristo em minha vida. Esse é um impacto que a santidade traz. Então, independente de eu fazer um impacto de evangelismo, que é bom, vamos mobilizar muito aí para evangelizar, mas o impacto da santidade da minha vida, a santidade na minha vida vai causar um impacto para as pessoas querer me imitar também, ainda que em determinado momento critique, mas na hora do aperto eles vão me buscar. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Eles não veem Cristo em mim e você se nós andarmos em santidade. Lá em Colossenses diz, Cristo em vocês, a esperança da glória. O que significa esse Cristo em vocês, a esperança da glória? Olha, eu e você sendo seguidores, dando bom testemunho, andando em santidade, é a esperança da glória de Deus na vida dessas pessoas, para que elas se convertam também. E Deus quer que eu e você andemos em santidade.
não é uma opção, uma ordem. Queridos, nós estamos ensaiando. A santidade aqui é um ensaio. Nós teremos a eternidade inteira sem pecado nenhum, mas enquanto não chegarmos lá, nós vamos ensaiando para o ensaio ficar perfeito para quando chegarmos no céu. Significa que todos os dias eu vou mudar de vida, todos os dias eu vou deixar de praticar coisas que eu praticava e que não agradam os olhos do Pai. Todos os dias eu vou santificar a minha vida, porque quando eu santificar realmente, e se andarmos realmente em santidade, as pessoas veem Cristo em nossas vidas. Isso causa um impacto na vida das pessoas. Como tem sido as suas atitudes? No que você tem colocado os seus olhos quando está só você? No que você tem colocado os seus olhos quando você está andando na rua? Nós temos sensualidade, coisa ruim para todo lado. Cabe a mim e a você vigiar. Como você tem ocupado os seus pensamentos? Com impureza, com pureza? A Bíblia é tão maravilhosa que vai nos dizer que até a maneira de pensar diz tudo que é amável, tudo que é louvor. Se existe algum louvor, se existe algo bom, nisso ocupe os seus pensamentos. Está dizendo o quê? Nossos pensamentos devem ter coisas boas dentro dele. Então a santidade começa por uma determinação do meu pensamento. Eu vou mudar de vida, eu vou ter uma vida diferente, porque com a santidade da minha vida, eu vou causar impacto na vida das pessoas. Eu pratico evangelismo, eu ando, eu creio que você sabe, eu sou um testemunha, não só para os não crentes, para os crentes também, que nós devemos andar em santidade, devemos buscar todos os dias, andar em temor e tremor. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, assim como Paulo falou, também digo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí nós vamos causar um impacto na vida das pessoas, e é tudo que nós precisamos fazer, testemunhar com as nossas atitudes. Qual que era a diferença de Jesus e dos religiosos da época? É que Jesus praticava aquilo que ele ensinava. Quando termina o Sermão da Montanha, diz que as pessoas ficaram maravilhadas, porque ele não era como os escribas e fariseus, porque ele falava como quem tem autoridade. Autoridade é o que? Ele praticava aquilo que ele estava ensinando. Então as nossas ações, elas vão falar mais alto que as nossas palavras, e as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: eu quero Jesus que está na sua vida, porque eu vejo Jesus em você, eu vejo Jesus na sua vida. E isso é o impacto da santidade em nossas vidas. Curva a sua cabeça, curva a sua cabeça. Deus, Ele quer que nós andemos em santidade, em novidade de vida todos os dias. Cristo em vocês é a esperança da glória. Diga: Cristo em mim é a esperança da glória. As pessoas veem Cristo em mim e se convertem a Ele, porque eu mostro Cristo com as minhas atitudes, com os meus pensamentos, porque eu exalo santidade. Pai, eu quero declarar isso que nós oramos aqui, uma realidade na vida de cada um. O Senhor nos chamou para a santificação, o Senhor nos chamou para andarmos em santidade. Aquilo que estava na testa do sumo sacerdote, santidade ao Senhor, hoje está gravado em nossos corações, santidade ao Senhor. Nós somos o povo santo, nação santa, nem éramos povo, mas o Senhor nos escolheu. E eu oro, ó Deus, por cada um que está nos ouvindo, para que a santidade em mim, em cada um de nós, seja tamanha, que venha causar um impacto na vida de quem nos observa, quem está ao nosso redor, que o teu nome seja glorificado através de nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Chama a bispo.